seguinte, gente, a gente tá falando vários vídeos aí de reprodução, e aí o nosso último vídeo foi falando de gestação, tá certo? Falamos sobre como que acontece, após onde acontece, né, a fecundação, até chegar na nidação, que é aquele momento em que o óvulo ele vai se encaixar ali na parede do útero, no famoso endométrio. E hoje nós iremos falar sobre o momento que finaliza a gestação, que é exatamente o parto, tá bom? Então, hoje nós vamos falar do processo de nascimento. Olha só, nós vamos falar do fim da gestação, daquele momento lindo, tão esperado por todos, inclusive por mim também. Então, nós vamos aí falar desse processo, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem com a nossa comunidade científica é que entre 38 a 40 semanas, que a gente tem essa unidade de medida na gestação, que é semanas, tá? Então, de 38 a 40 semanas, normalmente o bebê já está ali com toda a sua formação completa, com todo o seu desenvolvimento completo, e apto a nascer e conseguir, através dos seus órgãos, já a sua sobrevivência. Claro que muito dependente ainda da mãe, porém, com os seus órgãos já funcionando a pleno vapor. Então, 38 a 40 semanas. Antes da 38ª semana, o bebê é considerado prematuro, tá ok? E esse parto, quando é parto normal, mas independente disso, vai haver também, é o momento em que a bolsa amniótica, tá certo? Que é aquela bolsa que a gente viu na aula passada, que protege o bebê de choque mecânico, de todos os de possíveis contratempos, aquela bolsa cheia de líquido, chamada de líquido amniótico, vai se romper, tá bom? Então, o rompimento dessa bolsa, a partir do rompimento dessa bolsa, ali já tem que, a criança já tem que nascer, o bebê já tem que nascer, porque não tem como mais ficar dentro da mãe sem aquele líquido amniótico, tá ok? Então, no parto normal, vai acontecer aí o rompimento dessa bolsa e a liberação desse líquido amniótico através da vagina. No parto normal, vai haver contrações uterinas, e é um momento que pode durar horas, essas contrações. O parto normal, ele pode passar muito tempo acontecendo, esse trabalho de parto, tá ok? Essas contrações uterinas é uma forma que o corpo está realizando ali uma forma de expulsar, tá certo? Entre aspas, expulsar, expelir a criança pelo canal do útero, passando pela vagina ali, certo? Mas para que saia essa criança, ela tem que estar dilatada, tá certo? A vagina tem que estar dilatada em média 10 centímetros. Então, é um processo que muitas mães acabam optando por isso. Hoje nós temos dois tipos, o parto normal, o parto cesariano, tá certo? A partir de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico, a gente vai já falar sobre ela, mas o parto normal basicamente é isso, possui contrações, tá certo? Tem que ter a dilatação do colo do útero também, para que haja essa expulsão da criança do corpo materno. Pode durar, como já falei, diversas horas, 2, 3, 10, 12 horas, um trabalho de parto, certo? E tem que ter aí a dilatação em média de 10 centímetros para que realmente haja o parto normal, tá certo? Logo após o parto normal, que a criança sai do corpo materno, é feito o desligamento da mãe através do corte do cordão umbilical. E esse cordão umbilical, durante toda a gestação, tem a responsabilidade de passar nutrientes e também a respiração do feto, tá bom? De estar passando todos os nutrientes necessários e o oxigênio do feto e a liberação de gás carbônico também. E aí, no parto normal, ali, naquela expulsão com o cordão umbilical e tudo, ela sai também a placenta, tá ok? Então, no parto cesariano, como eu já falei, existe um procedimento cirúrgico com a presença de anestesistas, certo? E aí é um corte horizontal na região do abdômen, lá na região do baixo abdômen, certo? E hoje a gente tem no plano de parto a possibilidade de escolher
entre o parto cesariano e o parto normal. A gente pode escolher, isso é plano, porém nem sempre acontece de forma como planejado. Porém, mesmo que a mãe vai optar por um parto normal, existem alguns fatores que podem fazer com que aquela mãe que está gerando a criança, que está gestante, venha a ter um parto cesariano. Como, por exemplo, presença de miomas, quando a mãe apresenta alguma doença que pode ser transmitida naquele momento para a criança, tá certo? No caso de gêmeos, não tem jeito, tem que ser cesariano, tá certo? Às vezes a mãe passa por um momento em que aumentou a pressão arterial, ou se tem algum outro risco, presença de hemorroida, tudo isso é uma questão onde pode estar aí influenciando. Por mais que esteja no plano de parto a opção normal, mas tem que ser levada aí para um procedimento cirúrgico para fazer a retirada da criança dentro do útero materno, tá certo? Então, quando a gente tem essa opção parto normal e parto cesariano, muitas vezes, diversas vezes pode acontecer de a mãe optar por ter uma cesariana para evitar essas contrações, para evitar que chegue até a sentir a famosa dor do parto, tá certo? Porém, muitas vezes, por mais que a mãe deseje o parto normal, ela tenha que ser submetida a uma cirurgia por ali ter tido alguma dificuldade durante o parto, tá certo? Então, volto a falar, o parto, o fim da gestação acontece em média de 38 a 40 semanas, tá certo? 40 semanas mais ou menos 280 dias, e quando a gente utiliza isso, a gente transforma aí também em 9 meses. A gente sabe que a gestação já é de 9 meses. 9 meses, 38 a 40 semanas ou 280 dias aproximadamente. Cada gestação é uma gestação. Antes disso, antes de 38, criança prematura, tá certo? Existem casos em que a criança pode até passar das 40 semanas, chegando a 41 e no limite a 42 semanas, tá ok? Então, fica aí essas curiosidades sobre parto normal e parto cesariano, e aí a gente tem até a nossa próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço, até mais.